mais, Pai, em nome dele. É uma maravilha poder estarmos mais uma vez na presença de Deus, juntos, com o único objetivo de adorar ao nome dele. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos na sua casa neste momento e convidar a presença do Senhor para que ela se intensifique na sua casa durante esse período de adoração. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia em tua presença, por mais um dia que a tua mão com misericórdia se estendeu para nós, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que machucamos o teu coração, Senhor, cometendo pecados, Pai. Oh Deus, o Senhor sabe que a nossa natureza, meu Deus, é falha, Senhor. Mas nós também sabemos, meu Deus, que pelo teu amor, pela tua graça, o Senhor nos concede o perdão, Pai. Nós te pedimos o perdão agora, Pai, por todos os pecados que nós cometemos, Senhor. Nos lava com teu sangue, Jesus, mais uma vez. Guia este culto, Espírito Santo. Traz tua presença mais intensa do que nunca para nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poderoso esse nome é.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome é, nome de Jesus. Nós te chamamos, Espírito Santo, para o Senhor fazer morada nos nossos corações. Esse é o seu lugar aqui, Jesus, dentro dos nossos corações, Senhor, para fazer morada, meu Pai, não visitação. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde a minha manualmente. Sou da agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode só chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, ora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Jesus, eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde a minha alma não mente. Sonda agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido pra mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim.
convidar você que está em sua casa nesse instante e ao mesmo tempo nesta dimensão do Espírito Santo, ao mesmo tempo fazendo parte desta melodia, fazendo parte desta canção, que não são apenas notas musicais e que não são apenas letras, palavras ditas, mas são acima de tudo um louvor que une alma, espírito, mente, corpo, presença, gratidão, vida em Deus. Gostaria muito que você cantasse com toda a sinceridade do seu coração, com toda a sinceridade do teu espírito, essa canção, no meu coração. Diga isso. O meu coração é o teu lugar, faça morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim. Diga mais uma vez no meu coração. O meu coração é o teu lugar, faça morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, Espírito Santo, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em Aleluia, aleluia. Ao teu nome seja toda a palavra de gratidão essa noite, Senhor. O irmão é Estamos felizes e com o coração muito satisfeitos de estarmos juntos esta noite, ó Deus. É para louvor da tua glória, é para exaltação do teu nome. Estamos aqui hoje. Aleluia. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. É muito bom estarmos juntos. Pai, dá uma olhada se... Uma olhada, uma escutada, né? Se o áudio tá legal ali para o pessoal que está nos assistindo. Estamos muito felizes por estarmos juntos mais uma vez e mais um domingo, apesar da distância, né? E hoje, sei lá, uma vontade tão grande de chorar. Talvez eu até chore. Bateu uma saudade tão grande. A gente precisa tanto de presença, né, de pessoas amigas. E a gente se lembra que nos domingos em que são comemorados os dias das mães, né, é sempre um domingo tão especial, de tanta criança, de tanta gente presente. E depois que se encerra a reunião, a gente tem o privilégio de conversar, de abraçar, de se divertir tanto. E hoje, atipicamente, nós não vamos poder fazer isso. Mas eu sei que os nossos corações estão juntos para a glória de Deus. Então,
Essa noite é muito especial e essa noite a gente vai prestar homenagem também a essas mulheres cuja força é incompreensível, a essas mulheres que não se sabe explicar de onde vem tanta gana, tanta vontade, tanto desejo de existir por outra pessoa, que é o filho. Então hoje é seu dia, mãe, e a gente fica feliz em poder prestar homenagem a você. Então vamos começar a nossa reunião de hoje. Minha esposa pediu para eu fazer isso, mas eu estou assim profundamente receoso para ler o poema que eu escrevi em homenagem ao Dia das Mães, desta feita especialmente. E eu gostaria que você prestasse atenção em cada palavra, porque cada palavra tem um sentido muito especial aqui e dá para você enxergar essa figura sublime, tão importante na sua vida, que é a mãe, quando você consegue entender o que está escrito aqui. Por falar de mãe. Vamos lá, vou tentar. O silêncio que seus olhos gritam tecem versos que os ouvidos não captam, mas o coração entende. Há uma força em seu peito, não de músculos nem fibras, mas de mente e alma. Mais alma. Se ela não canta nem toca, estrelas dançam. Se sim, dançam também. Seu existir é música que embala o universo. Suas mãos quentes, seu colo quente e seu leite quente são calores que resistem às menores temperaturas, às maiores distâncias e aos mais longos anos. Ela é fogo que não se apaga. Entre sua pele firme e suas rugas, entre seus cabelos pretos e suas cãs, entre seus passos fortes e seus tropeços, há tantas memórias, há tanto amor, há muito que lembrar e muito a esquecer. Ela tem dois mares, um de lágrimas, outro de sorrisos. O primeiro é amargo, o segundo é doce. O amargo preserva a dor, o doce, os sorrisos. É nesse último que ela se banha e se dessedenta todos os dias. Enquanto ela sofre indiferença, abraça. Enquanto ela fica órfã, abriga. Enquanto ela suporta lágrimas, consola. Enquanto seu peito fere, ela cura. Enquanto o mundo a defrauda, ela transborda. Quando ela abre os olhos pela manhã, faz sorrir. Quando os fecha ao fim da tarde, faz chorar. Quando ela se esforça, preenche a casa, o ventre, a vida. Quando ela descansa, esvazia a casa, o peito, a vida. O que nela se chama amor, ninguém explica, ninguém mede, ninguém mensura ou pesa. Apenas se percebe e sente. O útero só ganhou a disputa para gerar filhos porque coração não tem colo. Mas parece
que mãe concebe mesmo é no coração. A Cida, minha incrível mãe, a Hilde, a melhor mãe que meus filhos poderiam ter, e a todas as mães, filhas da graça, de seu servo, Cristiano Ribeiro. Espero que, de algum modo, esse texto tenha abençoado a sua vida, tenha abençoado seu coração e tenha feito transbordar um pouco mais de amor e consideração por essa figura, por essa mulher, por essa pessoinha tão grande que é a nossa mãe. Essa noite nós também vamos refletir dentro de um tema com proposta materna ainda. Então eu quero convidar a todos que podem para que abram, por favor, as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49, nos versos 14 e 15. Isaías 49, 14 e 15. Gosto muito desse texto e eu sei que você também gosta, né? Está escrito: porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ó Deus amado, estamos mais uma vez diante da tua palavra. O Senhor conhece perfeitamente o coração de cada pessoa que nos assiste esta noite. O que eu peço é que ache lugar nesse coração para que a tua palavra produza frutos e lance, ó Deus, a tua semente de maneira que ela prospere, de maneira que ela cresça, de maneira que ela se desenvolva e glorifique o teu nome. É o nosso pedido sincero, é a nossa oração cheia de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não é algo comum um Deus que, em toda a história da fé dos hebreus, se apresenta como um ser forte, como um ser prefigurado em condição humana masculina. Um ser que, quando é metaforizado dentro de uma proposta familiar, apresenta-se ou é representado como o pai, que nas famílias antigas está como a figura mais forte, como o cabeça da casa. Então, principalmente no tempo em que Isaías está escrevendo esse texto, que faz parte de uma profecia dada por Deus à nação destino, nós temos uma configuração familiar patriarcal, em que, na disposição da mesa, por exemplo, quando esta família ela se senta à mesa, depois de alguns anos em que é possível ver-se essa disposição em uma ceia,
o pai está sentado à cabeceira. Do lado esquerdo está a mãe. Do lado direito está o filho mais velho, do sexo masculino. Então essa é dentro de uma família patriarcal em que todas as figuras estão presentes e dispostas à mesa. Esta é a disposição. O pai é o centro, o pai é o cabeça, o pai é a força. Do seu lado esquerdo está a mulher, que para famílias tradicionais patriarcais não tem força. Ela vai representar a emoção, ela vai representar a fragilidade, por isso ela está disposta do lado esquerdo. E não é de propósito que meu bem está aqui hoje do lado esquerdo, porque a gente sabe que hoje, nos nossos dias, há significados também diferentes a respeito dessas disposições. No entanto, quando há essa disposição em que a mulher está do lado esquerdo, ela está sempre representando a fragilidade. É por isso que há tanta disputa entre os filhos mais velhos, por exemplo, para sentar-se à direita do pai. E a expressão direita do pai, ela vai reverberar com uma força e com um grande poder nas tradições mais antigas, e inclusive nas expressões do próprio Cristo no Novo Testamento, porque aqui está a representação da força, a representação do poder, a representação da continuidade daquela família, a representação de que, faltando o pai, este membro do lado direito poderá assumir toda a responsabilidade, porque há nele força suficiente para manter esta tradição familiar. Do lado esquerdo, volto a dizer, está a representação do coração, da emoção e da fragilidade. Então é comum que um Deus que vá se apresentar para uma nação, para um povo que tem esta tradição patriarcal, e o pai sendo o ser forte da casa, não é comum que de repente ele use como metáfora da sua comunicação com os seres humanos a figura materna. E olha Deus se apresenta agora como metáfora de uma mãe, usando uma mãe como metáfora da sua manifestação, da sua revelação ao povo de Israel. E por que Deus vai escolher exatamente essa disposição que parece ser tão frágil? Por que Deus vai escolher exatamente essa disposição que parece não estar ligada à razão, mas sim à emoção? Enquanto o pai está ligado à força e à razão, a mãe está ligada à emoção e à fragilidade. Por que Deus não escolhe ser, nesse momento, o pai? Porque Deus, mais do que qualquer disposição humana e mais do que qualquer tradição, Ele busca aquilo que é essencial. Deus, Ele se apresenta naquilo que de fato vai produzir um significado profundo. Deus chega e às vezes contraria as tradições humanas para mostrar que o olhar do homem para alguns elementos da vida é um olhar contraditório e não representa aquilo que de fato aquela figura é. Então, em primeiro lugar, o que eu vejo aqui é Deus mostrando à nação de Israel que a figura aparentemente frágil e emocional, que é a figura materna, é uma figura tão poderosa e tão forte que tem a capacidade de representar o Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós temos aqui o amor materno do Pai. Porque não é a força, porque não é, entre aspas, a razão
que tem o poder de dirigir os caminhos do mundo. Mas o coração também tem o poder de dirigir os caminhos do mundo. A emoção também tem o poder de dirigir os caminhos do mundo. E a força não está apenas naquilo que está representado na destra, no braço direito. Do lado esquerdo também há muita força, e por isso que Deus está mostrando à nação de Israel que essa figura feminina, materna, não se limita aos conceitos ou preconceitos culturais de fragilidade, de fraqueza. Pelo contrário, há muita força na figura da mulher. E é por esta razão que Deus vai aparecer aqui a esta nação, se colocando como uma mãe que dirige o seu olhar para esta nação, um olhar de absoluto interesse e um olhar de força. No texto que nós lemos, nós percebemos aqui que o povo de Israel está se sentindo em uma situação de desamparo e de esquecimento. Porque a palavra que sai da sua boca é: o Senhor nos desamparou, o Senhor nos esqueceu. Quando ela fala de desamparo, ela está falando de privação de ajuda. Quando ela fala de desamparo, ela está falando de abandono. Quando ela fala de desamparo, ela está falando de até certo ponto, de uma fraude. Porque a obrigação da mãe, a obrigação daquele que tem responsabilidade sobre alguém, é alimentá-lo, é nutri-lo. E esse povo e essa nação está se sentindo em falta, está se sentindo em situação de desnutrição. Segundo, ela diz: o Senhor nos esqueceu. E o esquecimento é tirar da memória presente aquilo que de algum modo está no inconsciente, mas não na memória presente, que é o consciente. Ele está dizendo: nós não estamos mais na memória presente de Deus. O Senhor, além de ter nos desamparado, além de ter se afastado de nós, além de ter nos defraudado, além de ter faltado com aquilo que era sua obrigação em relação a nós, o Senhor também nos esqueceu. Se Ele nos esqueceu, se nós não somos mais memória presente, se nós não estamos fazendo parte do seu consciente, significa dizer que aquilo que ardia como chama do amor dele em relação a nós se apagou. E Deus precisava dar uma resposta a isso. E Deus desejou dar uma resposta a isso, e Deus procura no universo alguma coisa que pudesse representar o verdadeiro significado desta relação entre Deus e o povo, que estava tendo uma leitura absolutamente inadequada, absolutamente errada por parte do povo. Deus precisava utilizar de uma linguagem que pudesse mudar a consciência daquele povo em relação ao modo como ele o olhava. E onde é que Deus vai achar uma metáfora? Onde é que Deus vai achar um verbo? Onde é que Deus vai achar uma palavra? Onde é que Deus vai encontrar um tropo, uma figura de linguagem que seja capaz de transmitir àquele povo o tamanho do seu amor por ele? Aí Deus olha para a mãe. Quando Deus olha para a mãe, Deus diz: aqui está a metáfora que pode representar o grande amor que eu sinto por esse povo e que está sendo lido de forma inadequada por ele. Então Deus vai dizer: será que uma mãe pode esquecer-se tanto do seu filho? Será que uma mãe pode esquecer-se daquele que ela nutriu, que ela
gerou e que ela alimentou? Então, se a mãe não se esquece do seu filho, assim também eu não me esqueço. E ainda que esta fugisse mais do que a razão, fugisse a emoção e fugisse a razão, se esta mulher que gerou seu próprio filho no ventre, que o criou, que o amamentou, perdesse os limites da razão, se essa mulher perdesse toda a ligação, desde a paixão intrauterina que ela tem quando ela sabe da concepção do filho, se essa mulher, de algum modo, surtasse na vida e esquecesse do filho que ela amamentou, mesmo assim, eu não me esqueceria de ti. Então a mãe vai ser apresentada aqui por Deus como algo cujo amor não pode ser explicado, cujo amor é incompreensível. E quando Deus vai ser representado no amor de mãe, Deus vai mostrar um amor que tem o poder de revolucionar muito mais do que toda força, do que todo exército. O amor que tem a capacidade de revolucionar muito mais do que as bombas atômicas. O amor que tem a capacidade de transformar a morte em vida. O amor que tem a capacidade de perdoar o imperdoável. O amor de mãe. Esse amor que é um amor abnegado. Significa dizer que ela abre mão daquilo que seria seu em favor daquilo que vai abençoar ou que vai acrescentar a vida do seu filho. Abnegar-se é abrir mão de direito para que o outro, para que aquele que não é a si mesmo, receba o que era direito seu. Ela abre mão daquilo que lhe pertence em favor de seu filho. Talvez você não se lembre, mas provavelmente algumas pessoas vão se lembrar da história de duas mães, que foi registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. São duas mães prostitutas que moram numa mesma casa e que tiveram filhos quase que no mesmo momento. Um filho talvez fosse pouquíssimo mais velho do que o outro. E numa noite, uma das mães dormiu em cima do seu próprio filho e o matou. Ela pegou aquela criança, foi escondida ao quarto da outra mãe, tirou o filho da outra mãe, colocou em seus braços e colocou seu filho morto em lugar do filho vivo da outra mãe. Quando a mãe, que havia sido roubada, acorda para amamentar o seu filho, ela percebe que a criança não está viva, está morta. E mais do que isso, ela percebe que a criança não é seu filho. E aí começa uma briga entre as duas e vão parar diante do grande rei Salomão. Porque o rei também era autoridade jurídica, ele julgava causas. E as duas foram apresentar os seus argumentos, e a primeira mulher foi dizer que o filho que estava vivo era dela, o filho morto era da outra, que havia trocado seu próprio filho diante daquela situação de morte do menino. E a outra mãe dizia: não, ela está mentindo, o filho vivo é meu, o filho morto é dela. Salomão disse a alguém: traga uma espada, agora parta a criança ao meio e dê uma parte da criança para cada um dessas mulheres, para que acabe a discussão. Só que uma daquelas mães disse: não, por favor, deixe a criança viva.
pode entregar o filho vivo a esta mulher, enquanto a outra dizia que nada. É melhor partir ao meio mesmo, já que eu não posso ter o filho vivo, você também, nem eu, nem você. E Salomão disse ao soldado: entregue o filho à primeira mulher, porque essa é a mãe. A mãe é aquela que abre mão do seu próprio direito pela vida do filho. A mãe é aquela que muitas vezes come arroz puro para colocar o único pedaço de carne que tem no prato do seu filho. A mãe é aquela que às vezes tira as sandálias dos seus pés para calçar os pés do seu filho. A mãe é aquela que às vezes dorme com frio para cobrir o seu filho para que ele não adoeça. A mãe é aquela que guarda o sono da criança enquanto ela passa a noite sem dormir. A mãe é essa de amor abnegado, que muitas vezes vai abrindo mão até exageradamente daquilo que lhe é direito em favor do seu filho. E Deus está dizendo: é com esse amor que eu te amo. É com esse amor que eu significo a nossa relação. Então você não tem motivo para se sentir desamparado, porque eu não te defraudei, eu não privei você de ajuda. Às vezes Deus permite que a gente caminhe pelos caminhos das nossas próprias escolhas. Mas a questão não é dele, a questão é nossa. Nós escolhemos. Às vezes Deus permite que a gente carregue algum peso para que a gente se fortaleça, que a gente caminhe aparentemente só por alguns caminhos para que a gente aprenda na vida. Mas Ele não desampara, Ele é o Deus que está nos observando nas sombras, atrás das árvores. Ele acompanha todo o teu caminhar, Ele sabe por onde você anda. Ele sabe todas as tuas dores, Ele conhece cada uma das tuas lágrimas e Ele chama as tuas lágrimas por nome. Ele sabe quantas noites você perdeu, Ele sabe quantas vezes você se ajoelhou, Ele sabe quantas vezes você disse que não insistiria mais. Ele sabe quantas vezes o teu coração pensou em desistir. Ele sabe perfeitamente quantas vezes os teus pés fracassaram. E todas estas vezes Ele estava lá. Você não viu, mas Ele te levantou. Você nem percebeu, mas Ele deu comida na tua boca. Porque esse Deus é o Deus que não nos desampara. E também é o Deus que não se esquece de nós. Você pensa que você não está na memória presente de Deus? Você pensa que a sua história está em uma página muito passada na leitura de Deus? Você está completamente enganado. Deus em tempo algum te esqueceu, porque o amor de Deus é amor de mãe, o amor abnegado, o amor que abriu mão do seu próprio filho para te salvar. O amor de Deus está representado no amor de mãe, porque o amor de mãe é o amor que opera milagres. Milagres dos filhos improváveis. O Jacó, cuja mãe não podia conceber, um José, cuja mãe era estéril, um João Batista, cuja mãe, além de estéril, estava ainda em idade avançada. Um Jesus, cuja mãe nem conhecia homem. E todas se transformaram em mulheres que operaram milagres pelo poder, pela força da maternidade. Você entende o que isso significa? É assim que Deus faz, é com esse amor que Deus opera milagres em nossa vida. Há duas histórias tão bonitas que vão servir também de apoio para a gente. A história de Pauline Einstein, que é a mãe de Einstein, um garoto descendente de judeu, família judia que morava na Alemanha, no período ainda
anterior à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial. E esse garoto, que tinha muita dificuldade de aprender na escola, acabou sendo expulso do seu colégio e acabou indo ser educado pela própria mãe, que o ensinou muitas coisas extraordinárias na vida que os colégios jamais poderiam ensiná-lo. E ele acabou que se transformou no gênio da ciência, o gênio da física. E no tempo em que ele já estava no auge por conta das suas teses científicas, ele conseguiu inclusive ajudar muitos judeus no tempo da Segunda Guerra Mundial fugirem da Europa e ir para os Estados Unidos, porque encontrou uma mulher que o abraçou, que o ajudou e que transformou a sua vida. Quando Einstein escreveu um certo texto, parece que ele estava escrevendo pensando na sua mãe. Ele disse que há dois modos de viver a vida. Primeiro, é como se não existisse o milagre, ou como se nada fosse milagre. E o segundo, é como se tudo fosse milagre. Ele disse: eu prefiro acreditar nesse segundo modo. Tudo na vida é um milagre de Deus, e eu sou um milagre de Deus. Um milagre que acontece por meio de uma mulher que acreditou nele. O segundo exemplo, e também um dos que eu mais amo, mais extraordinários, é de Thomas Edison. Porque quando ele começou o ensino formal, ele ficou apenas 3 meses estudando. E o professor acabou entregando nas mãos dele uma carta, já que ele era um garoto que os outros garotos não gostavam dele, ele era muito estranho, muito esquisito. E quando a mãe leu a carta, a mãe olhou para Thomas Edison e disse: meu filho, está escrito aqui que você é tão inteligente que esta escola não tem capacidade de ensinar você a escrever e a ler nada. Quem vai fazer isso sou eu. Sua inteligência é muito grande para ficar naquela escola. E ela passou a ensinar o seu filho a ler e a escrever. Ele tinha muita dificuldade de memorizar, muita dificuldade de aprender as coisas. E ela foi tentando ajudá-lo na medida do possível. E ele foi crescendo e foi aprendendo do seu modo, de forma diferente, a ver as coisas e a enxergar as coisas. Eu sei que no final da sua história, com 21 anos, ele começou a fazer várias invenções. E só para a gente andar mais rápido aqui, por exemplo, isso que eu estou segurando na minha mão é a invenção de Thomas Edison. Ele inventou o microfone, ele inventou o telefone, ele inventou a lâmpada elétrica, ele agilizou as máquinas de filmagem e de projeção da sua época, e ele inventou máquina de escrever. Então, muito daquilo que hoje a gente está usando aqui como recurso moderno da nossa geração foi de responsabilidade de um garoto que não completou 3 meses do ensino formal, porque alguém disse que ele não teria capacidade. Quando a mãe de Thomas morreu, ele encontrou no meio das suas coisas a carta que ele havia recebido do professor e entregou à sua mãe. Foi então que ele descobriu o que estava escrito. O professor havia escrito: senhora, nós sentimos muito em dizer, mas o seu filho não tem nenhuma condição de ficar em nossa escola porque ele é um retardado, ele não consegue aprender. Então nós estamos expulsando o seu filho da nossa escola por causa da sua incapacidade intelectual. Quando Thomas Edison leu essa carta e ele pensou no que a mãe disse que a inteligência dele era tão grande que ele não poderia ficar naquela escola porque eles não tinham condições de ensiná-lo. Aquela mulher, com esta atitude, com esse comportamento, mudou a sua vida. Depois Thomas Edison escreveu: sou o resultado do que uma grande mulher quis fazer de mim. Você pode também mudar a história do seu filho, você pode mudar a história da sua filha, você pode mudar a história da sua casa, tomando decisões e ações que levantem as pessoas, que compreendam as pessoas, que dirijam um olhar diferenciado para as pessoas,
principalmente aquelas que Deus colocou nas tuas mãos como responsabilidade. O que Deus está fazendo aqui é dizendo: eu nunca me esquecerei de ti. Primeiro, porque os seus muros estão constantemente diante de mim. Ele estava dizendo: você está na memória presente, diante dos meus olhos. Segundo, porque os teus nomes estão escritos, estão tatuados nas minhas mãos. Deus tatuou o nome do povo de Israel em suas mãos, assim como Deus também faz em relação a nós, porque Ele nos ama do mesmo modo. Então o teu nome está diante das mãos. Por que nas mãos? Porque as mãos estão frequentemente diante dos nossos olhos, porque hoje, nessa pandemia, a gente precisa lavar muito as mãos e precisa usar máscara, porque as mãos estão sempre vindo ao rosto, estão sempre diante dos olhos as mãos. E Deus estava dizendo: é com esse amor que eu te amo. Então é impossível eu te esquecer, porque o teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. Você entende isso? É com esse amor materno que o Pai te ama. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por esta palavra e por esse momento. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que glorifique o teu nome na vida de cada pessoa que nos ouviu, que nos assistiu, ou aquelas que ouvirão e assistirão depois. Que a graça do Senhor as encontre, que o amor materno do Pai possa tocá-las de forma profunda, para que teu nome seja exaltado. Que haja um milagre nesta casa, na nossa casa e em todas as casas, para que em tudo isso o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu quero lembrar que amanhã às 20 horas a gente volta com o programa Paz no Lar, e aí a gente diz mais algumas coisas, mais algumas informações que a gente gostaria de dizer a você. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua presença maravilhosa aí do outro lado. Que Deus em Cristo te abençoe muito ricamente, muito poderosamente. Meu amor vai falar. Eu quero também abraçar todas as mães. Hoje é um dia muito especial e a gente só se dá conta disso quando a gente torna-se mãe. Eu quero deixar aqui meu abraço à minha mãe, Lia, uma mulher forte e ao mesmo tempo sensível, que me criou, que me colocou nos caminhos do Senhor e viu em mim um potencial que eu mesmo não via. Eu quero te dar um beijo hoje, mãe, mais um, por toda a sua importância na minha vida, por abrir mão de você para que a gente sorri, para que a gente brincasse e fosse feliz. Eu quero abraçar todas as mulheres, todas as mães da nossa comunidade, Filhos da Graça, que hoje seria um dia de festa, como meu bem disse, com painel, com fotos, com muitas músicas e danças, e nosso Dinamis ativo, envolvido e envolvendo. Mas não foi possível. Mas estamos aqui e queremos desejar de nosso coração ao teu coração, mãe, muito amor, muito carinho, muito beijos e abraços, e dizer que vocês são muito importantes na nossa comunidade e que Deus abençoe cada lar, cada família que está também nos ouvindo aqui. Que Deus abençoe sua vida, mãe, seu coração e tudo isso que vimos hoje sobre o amor de Deus comparado ao amor de mãe. E mesmo que se isso falte, o amor de Deus sempre está conosco. Isso é importante para nós. Então quero deixar aqui um beijo, um abraço e dizer a vocês que nós amamos vocês e estamos com muita saudade. Que o amor e a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Tem um tempinho ainda, filha? Vamos cantar então? Ou não? Não, né? Então tudo bem. Então amanhã a gente volta mais uma vez. Deus abençoe muito o seu coração, a sua vida, em nome de Jesus.